Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal Halloween. Que Halloween! Sejam muito bem-vindos ao mês mais maravilhoso do ano. Gothpalooza. O Gothpalooza. O mês trevoso, o mês gótico, o mês sombrio, obscuro, sórdido, mórbido. Mas, gente, antes de prosseguir, recado super rápido para vocês ajudarem as tias a vencer o prêmio Melhores Podcasts do Brasil, o MPB. Exato. Gente, a gente não sabe se esse prêmio é muito importante, se ele vai virar muito importante, se ele é um prêmio, sabe, que nos dará muito status, mas a gente foi indicada, a gente foi votar, a gente foi inscrita por mim, muito tempo atrás, a gente foi votada, a gente ganhou a primeira votação, agora a gente quer. A gente passou em primeiro, gente. Eu fiquei chocada, não esperava que a gente fosse passar em primeiro. A gente ficou chocada que a gente estava na primeira fase. Daí eu nem lembrava que você tinha inscrito a gente. Quando falaram que a gente tava, eu falei, mas como que a gente tá? Então, foi em 2024, um ouvinte falou, gente, tem esse prêmio, vocês deviam se inscrever. Daí eu escrevi. E daí esqueci. E daí a gente entrou esse ano e votaram na gente. E daí a gente passou na primeira fase. Agora tem a segunda votação, a segunda fase. E, gente, eu quero esse prêmio agora. Esse é o prêmio que a gente nunca ganhou nada. A gente nunca ganhou nada. E, assim, é o sonho que eu não sabia que eu tinha. Era ganhar um prêmio. Entendeu? Porque a gente sem empresário, sem editor, sem assistente, sem secretário, sem caralho. Sem agente. Sem serotonina, sem energia, sem dinheiro. Sem planos. Sem planos. Nossos 20 anos foram embora. Nosso coração tem buraquinhos. Então, assim, se a gente ganhar esse prêmio, gente, vai ser o equivalente do cara que correu a maratona de Havaiana e ganhar. Entendeu? Então, Sim. A gente agora quer. Esse é o sonho que a gente não sabia que a gente tinha. Agora que vocês fizeram a gente ter, a gente quer. Então, por favor, Vai lá ajudar a gente, tá bom? A gente vai colocar o link do prêmio na descrição do episódio. É super simples de votar, tá, gente? Se você tem uma conta do Google, você já consegue logar pelo Google. Você nem precisa pôr dado nenhum. É só clicar, entrar com o Google e votar. Então, gente, super fácil, simples. Você vai lá, vota, custa $0 para você e ajuda a gente a falar que a gente ganhou um prêmio. Sim. De Havaiana. E vocês não precisam votar, você pode votar só na gente se você quiser, ou você pode votar em mais categorias, mas se você não tiver com paciência, tiver com pouco tempo, você só clica lá crimes reais, investigativos, seleciona a gente e pronto, é só isso, 2 cliques. Exato. E se você tiver com tempo e tiver de bobeirinha, pega aquele podcast que você ouve semanalmente, procura se ele tá na categoria dele e vai votar, gente. Sim. Vai enaltecer o podcast que você ama, tá bom? Ajude os criadores. Os criadores, principalmente os criadores independentes que fazem isso acontecer, a gente não sabe como. É difícil. Tá bem difícil. Agora é sexta-feira, 22 horas, e a gente vai começar a gravação ainda. Então, gente, dados os recados, pedidos os pedidos, solicitadas as votações. Hoje, minha amiga Tiaga, eu vou te levar para Cleveland, Ohio, para falar sobre The House of Wills, ou a Casa de Wills. Uma funerária que no momento do seu fechamento em 2005 era um dos negócios afro-americanos mais antigos de Ohio. Meu Deus, fancy. Mas Natália, esse podcast não é um podcast sobre business. Por que estamos falando de um business? Que é uma funerária, já começa aí. Já começa por aí, mas o prédio que abrigava a casa de Wills é um lugar extremamente mal assombrado. Senti 6 Feet Under vibes. Sim. Vamos começar do começo, né? Como que chegamos até aqui? A funerária foi aberta originalmente sob o nome G. Wills em 1904 pelo agente funerário William G. e seu parceiro John Walter Wills. Em 1907, o William G. faleceu e o John Walter Wills seguiu com o negócio que mais tarde viria a ser conhecido como a Casa de Wills. Esse não era o nome oficial, mas era tipo o nome fantasia, sabe? O nome era que todo mundo conhece o lugar.
como ficou conhecido. O negócio foi extremamente bem sucedido. O John, ele tinha inovado nas práticas funerárias da época, porque naquela época, início do século XX, todo mundo ainda tinha aquelas tradições vitorianas, sabe, de colocar um tecido crepe na porta do falecido, de usar preto e um véu preto na cara, aquela coisa bem mórbida, bem obscura, sabe? Que eu adoro, mas assim, não é para todo mundo, né? E o John, ele inovou isso. Então, enquanto todo mundo utilizava essas cores escuras, por exemplo, nas casas funerárias, onde o funeral era feito, né, o velório era feito, ele optou por cores mais vibrantes. Então tinha uma cor rosa, uns sofás amarelos, uma coisa mais alegre, como se você estivesse celebrando a vida da pessoa, ao invés de idolatrar a morte dela. Que idolatria à morte era uma coisa bem vitoriana, Sim. bem século passado. Enquanto todo mundo pendurava tecidos pretos nas portas, seguindo essa tradição vitoriana, ele optou por coroas de flores feitas por floristas afro-americanos da época. Então já era uma coisa super camp, entendeu? E super diferente, uma coisa... Ele tinha um bom gosto, uma coisa mais, sabe, mais artística para a morte, um approach mais artístico. Um approach mais gourmet. Mais gourmet. O John, que era filho de pessoas previamente escravizadas que tinham se mudado do Kentucky para Ohio após a Guerra Civil Americana, ele também teve um papel importantíssimo na cidade de Cleveland, especialmente com a comunidade afro-americana da época. Durante a Grande Depressão, por exemplo, ele transformou parte do prédio da funerária em um depósito de alimentos para distribuir para quem estava passando fome. Caramba, que da hora. E assim, independente da raça. Ele era um membro muito ativo na comunidade afro-americana, porque eles estavam saindo de uma guerra civil, entendeu? De toda uma história de preconceito e exclusão. Claro. Então ele queria que as pessoas crescessem, mas ele não olhava a quem. Ele só realmente ajudava todo mundo que estava passando por uma dificuldade. Enquanto muitos estabelecimentos públicos mais tarde praticavam a segregação e exclusão racial, protegidos pelas leis Jim Crow, né, que eram as leis da segregação racial, a House of Wills, ou a Casa de Wills, serviu como um importante lar para eventos cívicos afro-americanos. O site clevelandhistoric.org definiu a funerária como um farol cívico por direito próprio. E o John também foi fundador ou membro ilustre, né, membro do board de várias fundações para o melhoramento econômico e social das pessoas da raça negra. Ele também investiu na Dunbar Life Insurance e na Queen Savings and Loan, ambas fundamentais na concessão de hipotecas para afro-americanos, numa época em que empresas brancas se recusavam a facilitar o direito à propriedade para a população negra. Então, esse tipo de coisa me deixa tão indignada. Então, porque as pessoas acham que quando a escravidão acaba, tudo acaba. E tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. Mas, na verdade, isso aconteceu no Brasil também. As pessoas negras ainda não tinham direito à propriedade, não tinham direito a hipotecas, não tinham direito a certos empregos, a certas universidades. Elas não tinham acesso a certas escolas. E elas foram morar, por exemplo, elas não foram morar junto com todas as outras pessoas da cidade. Elas foram isoladas em guetos. E quando negros ascendiam socialmente e viravam dono dos seus próprios business, era comum que eles se ajudassem. E o John é um exemplo maravilhoso disso. Ele ergueu a sociedade de Cleveland numa época em que... Isso com uma casa funerária, né? E numa época em que as pessoas negras morriam frequentemente em Cleveland. A funerária também atendia a todos os clientes, independentemente de suas raças, e fornecia funerais gratuitos para aqueles que não podiam pagar. Caramba. Ou seja, era uma... Ele parecia ser uma pessoa boa.
Não sei. Maravilhoso. Tô falando parecia, porque a gente nunca sabe. Eu tô sempre pronto pra uma reviravolta nesse A podcast. gente Até nunca aqui, sabe. até aqui tá Mas, tudo bem. mas o John Walter, ele parecia uma pessoa realmente que estava interessado em crescer, ascender socialmente e economicamente e trazer todo mundo com ele. Ele não era uma pessoa que parecia ser arrogante ou mesquinha, gananciosa. Ele queria que todo mundo ascendesse junto com ele. E eu acho isso super louvável, obviamente. Sim. Em 1941, a funerária precisou sair do prédio onde eles estavam por conta da expansão imobiliária. Então a cidade pediu o prédio imóvel em de que eles volta. estavam, o imóvel de volta, e falou: não, a gente vai começar um conjunto habitacional aqui e vocês têm que se mudar. Isso levou a 20 mil cidadãos a assinar uma petição protestando contra a destruição da funerária e de outros negócios. O que fez com que o John conseguisse um acordo mais favorável financeiramente e adquirisse um imóvel ainda maior na mesma rua, a East 55th Street, tornando-se a maior funerária negra de Ohio. Porque o prédio que abrigava a funerária agora era uma casa realmente muito grande. Ela foi originalmente construída com 42 quartos. Uou! Era uma Muito mansão. grande. É muito grande e é lindíssima. O prédio para onde eles se mudaram, então, foi construído em 1898 pelo arquiteto Frederick Strindberg. Um cidadão ilustre da cidade de Cleveland e membro da maçonaria e da Ordem dos Templários, o que eu já acho chiquérrimo. Você ser maçom e templário, já acho assim uma coisa muito... Parece coisa de tipo nobre antigo. Não parece coisa Então, do Mr. Fishoulder de Bob's Burger? sim. Não é o tipo de coisa, é o tipo de lore em que ele se encaixaria perfeitamente. Total. Tanto que tem gente que fala que esse prédio, essa mansão, né, foi construída para ser uma loja maçônica. Porque o Frederick, ele construiu 31 prédios ao redor de Cleveland e muitos desses prédios eram ou lojas maçônicas ou usados pela maçonaria ou igrejas, porque ele era também da Ordem dos Templários, que é uma organização cristã, originalmente. Mas assim, a gente não sabe se esse prédio virou se ele tinha algum envolvimento com a maçonaria. Pelo que eu pesquisei, ele nunca foi uma loja maçônica ou um centro maçônico de qualquer forma, mas ele era originalmente conhecido como Gesangverein Hall, um clube social alemão. Então era tipo uma danceteria alemã, assim, a galera ia pra dançar e cantar e ouvir música nos finais de semana. Era um clube social mesmo, o pessoal ia socializar. Eu pensei na galera cantando Yodeling, sabe? Tipo aquela coisa bem, bem da Bavária. Provavelmente. Mais tarde, o prédio virou um hospital para imigrantes húngaros, o que é randômico, mas ok. Diversificado. Diversificado, e na década de 20 ele se tornou sede do Instituto Hebreu de Cleveland, uma escola judia. E a vizinhança onde o prédio está localizado era naquela época uma vizinhança judia e alemã. E também há rumores de que o prédio serviu também como um speakeasy durante a lei seca. Um speakeasy, gente, é tipo um bar secreto que servia álcool na época da proibição. Então a gente não sabe. Talvez tenha sido um speakeasy que não esteja nos documentos históricos de Cleveland, porque ele nunca foi descoberto. Porque o rumor, né, de que existiu um speakeasy ali. Mas, como eu falei, em 1941, então, a casa de Wills se muda para aquele prédio e o John decorou o prédio com motivos egípcios, porque ele era, né, camp, como eu falei, e ele pintou a fachada do prédio com uma cor rosa bem vibrante, quebrando a tradição obscura da época. Total Mr. Fishoulder. Total, assim, ele é maravilhoso, gente. Ele, além de ser um businessman com consciência de classe, consciência racial, ele ainda é camp, ele ainda é criativo, ele ainda é designer, ele inova nas tradições. A gente ama.
E o negócio continuou prosperando. Eles chegaram a empregar 50 pessoas e ter capacidade de realizar até 8 funerais em um único dia. O que é muita coisa, gente. O John Walter Wills faleceu em 1971 e o negócio continua a ser tocado pelo Harry Allen Wills, que era o filho adotivo do John. O filho de sangue dele, o John Walter Wills Jr., tinha morrido 4 anos antes. Então foi o filho adotivo que adotou, que herdou os negócios e continuou. E o Harry, ele chegou a expandir o negócio para uma segunda locação em Cleveland e foi bem sucedido por um bom tempo, até que em 2005 ele teve que vender o prédio da casa de Wills, né, a mansão, e ele continuou com a segunda locação por uns 8, 9 anos a mais, mas depois o negócio meio que foi desintegrado, meio que foi à falência, porque ele foi acusado de fraude. O negócio é tipo, eles prometeram alguns serviços que eles não entregaram, e daí foram acusados de fraude, o negócio se dissipou. O prédio, né, a casa de Wills na East 55th Street, ele foi fechado em 2005 e passou por um processo de deterioração e depredação, sendo alvo de vândalos e ladrões. O povo entrava na mansão para roubar cobre, tipo roubar os canos de cobre da parede. Você sabe que eu vi umas notícias esses dias, eu não sei em que estado estadunidense isso está acontecendo, mas que a galera tá começando a roubar cobre cobre decorativo de lápide. Nossa, gente. Tá todo mundo desesperado, né? No Brasil estão roubando aliança, sabia? Sério? Minha mãe foi assaltada, minha mãe e meu padrasto. O ladrão pediu aliança e deles entregaram e o ladrão devolveu porque era de prata. É tão horrível, gente. Eu tô rindo de nervoso, porque foi, obviamente, uma coisa extremamente traumática para os meus pais, né? Eles chegaram em casa e arma na cara e da aliança. Nossa, foi a mão armada. Pelo que eu entendi, foi a mão armada. Então foi, tipo, uma coisa assim, da aliança, e daí o meu padrasto super, que é meu pai, e ele deu aliança com a minha mãe, e daí o bandido falou assim, não, pode ficar porque é de prata, a gente precisa de ouro, moço. E daí ele, então tá, Deus te abençoe, e foi embora. Então foi super, assim, traumático, mas... Good vibes only, seu padrasto, né? Então tá bom, Deus te abençoe. E assim, porque no trauma, né, você faz o que você precisa pra sobreviver, você não quer enfrentar uma pessoa que tá roubando aliança, porque ela tá claramente desesperada. A galera tá bem desesperada. Quando eu tava no Guarujá, tipo, aconteceu na minha frente, assim, uma mulher foi roubada, e roubaram a corrente de ouro dela. Porque só puxaram, ouro assim, a polícia veio. Então, ouro tá caro, né? Tá caro, parece que é R$600 1 grama de ouro, uma coisa, alguma coisa assim. Meu Deus, tá bem não tinha caro, ideia. então. Daí minha mãe mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim, nossa, Natália, ao invés de você voltar pro Brasil, eu posso só ir pra Noruega? Daí eu falei, eu não quero gente com aliança de ouro aqui. Com aliança de prata. Aliança de prata. Eu não quero gente com aliança de prata aqui. Mas enfim. Em 2010, um empresário chamado Eric Freeman comprou a propriedade e tem renovado e conservado o prédio. E ele tá assim, ele comprou para realmente conservar a mansão, apesar de toda a especulação imobiliária e de toda a mudança que a cidade sofre ao redor do prédio. E ele renovou tudo, ele limpou tudo, porque tava assim, tava tipo... Eu imagino, a galera tava roubando até a fiação. Até os canos de cobre, velho. Tava roubando os canos de cobre do prédio. E então tinha parede aberta, tinha animal morto, rato, pássaro que entra, sabe? E devia ter gente que fazia, tipo, isso que morava ilegalmente, que ocupava ilegalmente, né? Fato, porque tinha muita gente que era usuário, né? Que viciado e que entrava pra passar a noite, porque estava na rua. Então, ele comprou e ele tem feito um ótimo trabalho. Ele investiu muito dinheiro nessa casa para conservá-la. E aí, minha gente, a gente vai para 2015, quando um investigador paranormal chamado Daryl Martson recebeu a dica de investigar o prédio da casa de Wills.
A dica veio de duas pessoas, Stephanie e Greg, que haviam deixado um grupo de investigadores paranormais e queriam se juntar ao time do Daryl nas investigações dele. O Daryl Martin é um investigador paranormal no show Ghost Hunters, Fancy. que é um show bem sucedido, um dos maiores, eu acho, do gênero. Ele foi host do podcast The American Ghost Hunter Show e hoje ele é dono da produtora Paranormal Warehouse. Nessa época, porém, 2015, né, ele não era um investigador paranormal em tempo integral, ele era tipo agente, ele tinha um cargo de gerência. Ele tinha um cargo de gerência em uma empresa de construção e era instrutor de tiro. E ele fazia a investigação paranormal com o próprio dinheiro no tempo de lazer dele, no tempo livre. Eu entendo perfeitamente essa rotina. É uma rotina dura, Daryl, a gente sabe. É uma rotina dura, é sofrido. É bem sofrido. Hoje em dia, ele já investigou mais de 400 locais mal assombrados. Ele escreveu o livro The Horrors of the House of Wills, ou Os Horrores da Casa de Wills. E ele afirma categoricamente que essa investigação quase quebrou ele. Sério? Foi o caso mais horripilante da carreira dele que mudou completamente a vida dele. Eita! Em 2022, então, ele escreveu esse livro e eu li o livro do Daryl. E agora, depois de ter dado todo o contexto histórico do prédio, eu vou contar para vocês o horror que ele presenciou lá. Meu Deus, eu quero saber tudo. Mana, amiga Tiaga, foi um horror. Amiga Tiaga, eu quero saber tudo. Tudo mesmo. Amiga Tiaga, credo, cruz credo. Porque, olha, o sangue de Jesus. Ainda mais depois de tudo que a gente viu hoje gravando o vídeo, né? Sangue de Jesus tem poder. Ó, mas antes da gente começar, gente, um pequeno disclaimer, né? Um pequeno recado. Esse episódio, gente, assim como todos os episódios em que nós falamos de coisas sobrenaturais, são apenas para fins de entretenimento e não informação. Porque todo mundo sabe que nós não temos como verificar as experiências narradas pelas fontes que a gente consulta aqui, né? Sim. Porque, assim, são experiências que são, baseadas em pseudociência, as evidências são todas pseudocientíficas, não são facilmente replicadas em outros cenários, e a gente não tem como comprovar, a gente tem que contar com a honestidade de quem está contando a experiência. E a própria experiência da pessoa é muito subjetiva. A nossa percepção de realidade varia muito de acordo com o nosso estado mental, nossa saúde, nossos próprios traumas, nossas experiências passadas. Então, é uma coisa que nós mesmos não somos fontes confiáveis, né? Tem uma coisa sobre isso que eu acho muito interessante, assim. Quando minha família veio pra cá, pra Irlanda, teve um passeio que eu fiz quando eu mudei pra cá, que é pra uma cadeia. É uma cadeia. Eu lembro dessa tour com a sua mãe e com seu irmão, não foi? Sim, foi isso mesmo. Conta. Eu fiz esse passeio quando eu mudei pra Irlanda, foi perto da Páscoa de 2019, antes da pandemia, faz muito tempo. Uhum. E eu achei incrível, porque é um passeio histórico muito interessante, você aprende sobre o processo de independência da Irlanda, porque muitos líderes revolucionários foram presos e executados lá. Uhum. Eu gostei, fiz o passeio inteiro, tirei foto, tem foto minha antiga, eu fui com uma amiga que estava visitando na época, tem a gente, tipo, nas celas e tal, eu achei incrível. Uhum. E foi eleito, tipo, na época, era o passeio mais bem recomendado de Dublin pelo TripAdvisor. Hoje eu não sei qual é, mas na época hoje acho que é o Epic, mas na época era esse passeio. E aí quando minha família veio, alguns anos depois, já depois da pandemia, eu recomendei esse passeio. Gente, o meu irmão e a minha mãe, eles passaram mal, fisicamente mal. Eles falaram que eles sentiram uma energia tão pesada que eles não conseguiram ficar lá. E seu irmão é espírita, né? Meu irmão é espírita e meu irmão é bem sensível para essas coisas. Então, assim, a esposa dele também estava lá. A esposa dele gostou do passeio, ouviu as histórias e tal. A esposa felizona, tranquila. Ela é muito vibes, ela é maravilhosa, ela é super de boa, assim. Não tem tempo ruim com ela. E o meu irmão e minha mãe, eles ficaram, assim, fisicamente doentes. Eles falaram que eles mal conseguiram ficar o passeio inteiro.
Porque eles... Então, assim, é uma coisa muito subjetiva. Se eu soubesse que eles iam se sentir assim, imagina que eu teria recomendado, sabe? Eu fiquei Claro. chocada, porque eu achei... O meu irmão é trevoso que nem a gente. Eu Que ele ia achei que eles iam gostar. achar, assim... o melhor passeio da viagem. Eu não tinha ideia que eles iam... Tanto que, tipo, eles voltaram com a certeza de que eles sentiram alguma coisa espiritual lá. O Ah, que eu não acho difícil, gente. Teve muito sofrimento naquela cadeia. A ah, história é muito interessante, mas é de muita dor. Então não é de se espantar, né? Mas eu não imaginei. É muito individual, né? é muito individual e não tem como replicar e não tem como comprovar. O próprio Daryl fala que todos os métodos que eles usam são pseudocientíficos. Eles não são científicos, não dá para replicar em outros cenários e você precisa realmente ter uma boa dose de fé no que você está passando, né? Fora isso, a gente sabe que existem coisas como histeria em massa, que o nosso cérebro prega várias peças na gente, porque o cérebro, você pode ser sugestionável, você pode, se você sabe que você está visitando um local pesado, um local mal assombrado, você provavelmente vai ter alguma experiência diferente, porque você já foi com aquele conhecimento. Então, isso tudo acontece, gente. Mas é Halloween. E mesmo Sim. céticos como eu e a Renata querem acreditar em algo trevoso, que algo trevoso realmente existe e algo além do lógico, além do físico, além do científico, algo que a gente não possa explicar. Porque é mais legal assim, Sim. né? Agora me conta. Tendo esclarecido isso, todo mundo preparado? Sim! Sim, capitão! Bem, a investigação paranormal, como eu falei, ele era um hobby pro Daryl, porque ele era pobre, igual a gente, Igual nos identificamos muito com ele, com o inclusive. Daryl. Mas ele havia iniciado essa jornada uma década antes. E ele já tinha uma certa experiência, mas ele também era um pai de família com contas para pagar. E como ele mesmo diz, a investigação paranormal custa muito caro, porque você tem que pagar a viagem, você tem que pagar a hospedagem, o material, o equipamento, O equipamento é tudo. caro? O equipamento é caro. Então, e às vezes você faz tudo isso e não captura nada. Então, é uma coisa que, assim, o valor que você tira de todo esse investimento é muito pouco. E nessa época, segundo ele próprio, ele era também um investigador cético, orgulhoso e pretensioso. Coque, que achava que sabia mais que todo mundo, mais que todos os outros investigadores, porque ele era cético e lógico e acreditava numa investigação mais responsável. Em junho de 2015, ele conheceu a Stephanie e o Greg, como eu falei, né? Que tinham deixado um grupo de investigadores paranormais e que queriam se juntar ao Daryl e ao amigo dele, o Keith, que normalmente fazia esse tipo de investigação com ele. E foram eles que sugeriram a casa de Wills em Ohio, porque eles eram moradores de Ohio. Ah, então já devia ter ouvido falar, tipo, vários rumores, várias histórias, Milhares né? de coisas, sim. E eles já tinham visitado a casa, inclusive. Ah. E alguns meses depois, o Daryl não queria ir, porque ele falou, ai, nossa, tem que dirigir até o Mó raio, rolê. não sei o quê, mó rolê, eu tô a 7 horas de distância, eu Nossa. tenho que trabalhar, tenho meus filhos, ele era pai de família, sabe, ele tinha acho que 2, 3 filhos nessa época já, então ele tava, ai, não quero, tal. Mas depois de mensagens e mensagens e mensagens, meses depois o Daryl, junto com o tal Keith, o amigo investigador dele, eles dirigiram, então, 7 horas numa sexta-feira ou num sábado de manhã até Cleveland, Ohio, para investigar a tal casa de Wills. A primeira coisa que o Daryl notou ao chegar na casa, a primeira coisa é que muitas pessoas na rua, tinha muita gente na rua, mas ninguém passava na frente da casa. Oxi. Ninguém passava pelo estacionamento e quando as pessoas estavam passando pela casa, elas atravessavam a rua. E daí ele estava observando isso e ele fala que ele deve ter falado alguma coisa em voz alta, porque enquanto ele estava pensando isso, observando isso, o Greg respondeu para ele: "Ah, as pessoas não gostam dessa casa. As pessoas, os vizinhos, né, a comunidade não gostam da casa. Eles têm medo e acreditam que a casa seja uma maldição para a vizinhança."
Meu Deus. Nossa, mas pelo que você me contou, era um business tão de boa, um negócio tão positivo, né? Então, chegaremos lá, né? Ah, então tá bom. Era uma casa funerária, né? Então, muita gente... Não, eu sei, mas é que você tá falando, tipo, pela ética do negócio e tal. Ele Sim, parecia ser uma era... pessoa que contribuía muito positivamente com a Sim, mas tem comunidade. toda uma história, né? Não demorou muito, o caseiro que cuidava da propriedade, um homem chamado George, chegou para recebê-los no estacionamento, né? E abrir a casa para eles. Nice. O George esclareceu que antes de começar qualquer investigação era necessário fazer uma ronda para eliminar a possibilidade de que algum vândalo ou ladrão estivesse na propriedade. O que é bem justo, vai. O que é bem justo, mas também, gente, nessa época o Eric Freeman já tinha a casa, mas ele ainda não morava na casa porque ela estava toda depredada, toda podre, né? Então, esses caseiros ainda iam cuidar da casa e ainda tinha esse medo com a segurança, mas também porque aquela vizinhança, mais atualmente, não é uma vizinhança segura. Tem várias pessoas que morrem em tiroteio, tem muito roubo, muita coisa acontecendo naquela vizinhança. E também tiveram alguns ataques à casa, porque, como eu falei, as pessoas da vizinhança acham que a casa é amaldiçoada e que ela traz mau agouro, traz azar para a vizinhança. Tudo que acontece de ruim na vizinhança, eles culpam a casa. Tá. E a energia da casa. O Daryl, que é instrutor de tiro, como eu falei, né, e trabalhou como tal por anos, ele não sai de casa sem a sua arma, como um bom americano, e ele então ficou um pouco surpreso com a violência do local, mas ele disse que ele estava pronto para ready to go. Ele falou: vamos rondar aí, vamos ver. Vamos ver qual é. Vamos ver qual é. E quando eles entraram na casa, o Daryl descreve a experiência da seguinte forma: a escuridão era opressiva. Era como se a luz não pudesse penetrar. O sentimento de peso era quase insuportável. A única forma como posso explicar é que me senti como quando você entra em um lugar cheio de estranhos. Você não conhece ninguém, mas todos eles te olham e te julgam. Você procura um lugar para se sentar e o único lugar livre está longe. Você tem que andar por todas as pessoas que te olham até chegar lá. Eu achei essa... É muito accurate, né? Muito precisa a descrição. É muito preciso, é muito específico. Porque eu fiquei imaginando, imagina você entrar num lugar em que você tem vários estranhos, todo mundo tá olhando pra você e te julgando, e você tem que passar por todas elas como se fosse uma passarela até chegar no lugar vazio. Mas é pra meio você que sentar. assim, sabe quando você entra num lugar que tem uma energia ruim? É, É isso, essa sensação, sabe? Tipo, nossa. parece que tem alguém me vendo É. entrar nesse lugar. É. Parece que, tipo, é uma sensação, eu acho que é uma sensação instintiva de perigo. É uma sensação que fica lá no fundo do seu cérebro, que é um negócio que a gente sente também quando a gente tá... Sabe aquela situação que você tá, principalmente... Todo mundo passa por isso, mas mais mulher. Sim. Quando você tá naquela... Porque a mulher sente mais essa necessidade de ser educada. Uhum. Sabe quando você tá naquela sensação que, assim, lá no fundo da sua cabeça, na boca do seu estômago, você sente que você tem que vazar? Uhum. Só que, às vezes, você fica um pouco mais de tempo do que o necessário. Sim. Porque, muito embora você esteja sentindo aquilo, a pessoa não deu nenhum sinal evidente de que ela é uma ameaça, mas você sente Sim. ali. É um negócio instintivo, é um negócio, assim, primal, nossa. É o animal que existe na gente, que, tipo, se a gente não tivesse as convenções sociais, a gente ia rosnar e sair correndo. Aliás, eu sou a favor de você rosnar e sair correndo. Ou fazer que nem lhama, só cuspir e sair correndo. Bom, eles começaram a verificar a casa pelo porão. O porão que tinha um pequeno porão, onde ficava o forno Oxi. do crematório. O porão tinha um porão. Ah, tá. Tá. Onde ficava o forno do crematório. Esse porão, o Daryl abriu a porta do porão, né, o quartinho onde ficava o crematório, e ele viu que estava coberto por mofo branco. E, obviamente, que eles não foram adiante ali. Na verdade, o Daryl diz que ele saiu correndo lá pra fora pra poder respirar, porque ele é igual eu. É porque é perigoso? Não, qualquer mofo, mesmo que não seja perigoso, eu fico eu não consigo respirar. Eu lembro da gente na Helvet. Sim. O mofo. O mofo me deixou doente. Mas enfim. No segundo andar, o Daryl narra
ter se sentido extremamente desconfortável. Ele diz que é um desconforto de quando você sente que está na presença de algo maligno, uma maldade que não é humana. E quarto após quarto, eles foram verificando de que não havia ninguém mais na casa. Eles passaram pela catedral, um lugar escondido cheio de estátuas que aparentemente pertenciam à coleção particular do Eric, o novo dono. Em um apartamento em um dos andares superiores, eles encontraram uma mobília velha, um caixão aberto, e o que o Daryl descreve como uma cruz de cerca de 1 metro, virada de cabeça para baixo, com uma imagem parcial de Jesus pregada nela. Eita! Eles continuaram verificando alguns quartos e eles viram uma cozinha que contava com toda a decoração original, incluindo os eletrodomésticos da década de 60. Uma coisa super creepy. Porque essa era a parte individual do John Walter Wills. Era ali que ele morava. Então ele morava no apartamento em cima da funerária. Tá. Quando eles estavam saindo, o Daryl ouviu: "Quem é você?" E ele parou e ele perguntou para os outros se os outros tinham ouvido. Eles tinham, só que não tinha ninguém ali. E ele ouviu a voz saindo de trás dele. E o George, que ainda estava com eles nessa hora, que estava mostrando a propriedade para eles, né, foi correr para ver se tinha alguém nas escadarias, né, se alguém tinha gritado e saído correndo, mas ele não viu ninguém. Eles também foram até um sótão conhecido como quarto de trem, porque tinha uma daquelas cidades miniaturas que tem o trenzinho, tipo... Sim, esses trenzinhos elétricos. Tipo Beetlejuice. Sim. No sótão, eles encontraram mais mobília abandonada, carcaça de animais, como eu falei, pássaros e ratos que entravam na propriedade e morriam ali, livros, revistas e jornais antigos. Eles encontraram algumas fotos de ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Martin Luther King na casa de Wills. O Martin Luther King teria feito um discurso naquela capela para a comunidade negra do local, da vizinhança. Que faz sentido, ele era o maior business owner de Ohio, né? do estado, não era? Funerária. Então, faria sentido. Depois de ver que a casa estava limpa, né, de que a casa não tinha mais ninguém ali, só estava o time do Daryl, o George fingiu que tinha um compromisso cedo no dia seguinte e que ele precisava ir embora imediatamente. O que era uma mentira. O George depois admitiu que ele detesta ficar no local depois que escurece e que ele não queria ficar ali, ele queria simplesmente vazar do local. Julgo, jamais. Gente, como eu falei, a vizinhança ela tinha ficado muito perigosa. E o George contou pro Daryl, ele falou, poxa, tem muitos investigadores paranormais que vêm aqui e meio que eles não são responsáveis, sabe? Eles meio que atiçam os espíritos, as entidades. E daí eles vão embora no dia seguinte e quem fica é a comunidade, os vizinhos, que já têm medo e já culpam a casa por toda a maldição da vizinhança, por todo o mal, o azar da vizinhança. Então eles falam que a vizinhança não gosta de grupos paranormais, de esses investigadores e ghost hunters, caça-fantasmas indo lá, entendeu? Fazer vídeo e fazer documentário, porque eles falam, vocês atiçam a tristeza, que é a maldade, e depois foda-se a gente que tem que morar do lado. Depois, a gente tem que lidar com esse peso. Exato. Né? Então o George falou que era por isso que eles não gostavam e ele não gostava de ficar lá depois que escurecia, então ele só falou, gente, olha, nossa, tem que acordar cedo amanhã, deixa eu sair daqui. Falou, foi bom te conhecer, viu? Eles então montaram um acampamento, né, porque é um acampamento, você tem tudo que você precisa de água, de comida, mas também todo aquele equipamento que eles utilizam nesse tipo de investigação. E cerca de 2 horas depois, os REM pods começaram a apitar. O REM pod é uma cápsula REM que é um dispositivo adornado com luzes piscantes e um pequeno alto-falante e uma antena, conhecida como a cápsula. Se você aproximar a mão de uma delas ou tocar diretamente na antena, o dispositivo emite um bip alto e as luzes da cápsula acendem, indicando a origem do movimento.
Então, ela tem várias luzinhas assim ao redor, ela é cilíndrica. E se alguém encostar na antena do lado direito, dá um Ah, bip e as luzes do lado direito acendem, por exemplo. Então, indica mais ou menos de onde que veio o movimento. E como eu falei, 2 horas depois, esses REM pods, essas cápsulas começaram a apitar. E o Daryl ficou, né, meio cabreiro e ele falou em voz alta: se tiver alguém aqui, você pode vir. Essas luzes não vão lhe machucar. E uma outra cápsula disparou. E, e depois a outra, porque eles colocam várias no local para ver onde que a entidade está se mexendo, né? Por que caminho que ela está indo. tá. E depois a outra, e depois a outra, e depois a outra. E o Daryl pediu então que a entidade viesse até uma outra cápsula e ela foi e ele falou: olha, eu vou me levantar, porque ele estava sentado, eu vou me levantar e eu irei me aproximar de você. E nisso, uma massa escura de mais ou menos 1,70 m saiu da parede e foi até o meio do salão, ativando todas as cápsulas enquanto passava. E foi a mesma coisa que os Warren viram na casa da família Smurl. Uma massa Sim, preta. uma massa preta. E isso, gente, não foi observado só pelo Daryl, mas também pela Stephanie, pelo Keith e pelo Greg. Todo mundo relatou exatamente a mesma experiência. Vale dizer que eu não achei nenhum vídeo dessa investigação na internet, mas isso pode ter uma explicação. Pode simplesmente não estar disponível na Europa, e eu não usei um VPN para procurar, então pode simplesmente ser algo que não foi amplamente divulgado. Ou dois, pode ser o que normalmente é, que investigadores paranormais eles não divulgam publicamente as imagens. Porque muitos charlatães não querem ter o vídeo na Claro. internet, porque muita gente vai falar, olha, dá pra ver que é uma farsa, você tá manipulando. E quem é real mesmo, quem, né, faz o trabalho direitinho, eles não querem invadir a privacidade das pessoas que moram ao redor da casa, eles não querem invocar outras entidades, eles não querem que as pessoas que vejam absorvam um pouco daquilo. Então, tem muitos desses investigadores que as filmagens mais pesadas mesmo, eles não liberam. Tá. E às vezes a gente sabe que trabalha com internet, você libera na internet, você meio que perde controle, né? Sim. Sobre a imagem. As pessoas vão replicando, vão repostando, e daí às vezes você acaba em certas situações que você não deveria estar. Mas E fora que vale você incita mais gente a querer entrar no lugar que a pessoa não tem que entrar. exatamente. E isso é uma coisa que o Daryl fala bastante. Tem muito moleque que acha que vai entrar e vai invocar e vai provocar as entidades, porque eles não provocam, eles só observam. Mas tem muitos que vão lá para provocar, para fazer chacota, agredir mesmo o local e não respeitar a história, o local e a entidade que está lá. Então, acaba incentivando pessoas assim a irem até o local. E eles não querem incentivar. É por isso que quando a gente estiver caçando fantasma, a gente não pode provocar, só Não pode observar. provocar, só observar. Eu aprendi muito com esse livro. Ainda bem, então você vai nos comandar, fica o teaser. Caçaremos É. fantasmas. E assim, gente, eu não achei nenhum vídeo, mas, sinceramente, eu sugiro que vocês leiam esse livro. Eu não tem como falar que o Daryl não é uma pessoa confiável. Ele é um ótimo charlatão, se ele for um charlatão, Tá. porque ele passa muita confiança, você lendo o livro, você vê o respeito que ele tem, principalmente nas conclusões do livro que ele tira depois, que eu vou falar mais um pouquinho mais pra frente, é uma coisa de muito respeito, muita sabedoria, uma coisa ele não sei, gente, eu posso estar sendo muito inocente, mas ele não me passa uma vibe de Warren, sabe? Ele não me passa uma vibe de charlatão. Dá pra gente saber eu não sei, eu acho que é um pouco sutil, mas tem uma diferença sutil entre você tá narrando uma vivência e você tá desesperado pra convencer alguém de alguma coisa. Exato. E ele não parece. E as coisas que ele narra são tão absurdas, mas de alguma forma você acredita. Porque ele passa a confiança. No decorrer da noite, eles foram até o porão
E lá eles ouviram passos e até vozes sussurrando. E ele narra como se 2 ou mais pessoas estivessem conversando algo que fosse secreto, que outras pessoas não pudessem ouvir. Só que todos os membros do time dele, os 4, estavam ouvindo claramente vozes. E eles estavam nessa hora com um Ghost Box ligado, que é uma máquina que tem algumas palavras pré-gravadas de acordo com a Com a frequência de onda. com a frequência de onda. E daí, ela capta essa frequência e ela traduz de acordo com as palavras que ela já tem gravada. E eles estavam com a Ghost Box ligada e eles desligaram, porque é um aparelho que o Daryl nem gosta muito, porque dá muito falso positivo. E ele é muito barulhento. Ele é muito. Então, porque ele funciona como um rádio, então ele capta ondas de rádio. O Daryl desligou e eles continuaram ouvindo. Os 4 continuaram ouvindo as vozes sussurrando. Ele também disse que ele começou a se sentir mal, como se ele estivesse doente. E o local, no meio do verão, estava extremamente frio. Em um determinado momento, o frio era tanto que ele disse que a luz da lanterna dele, pela luz da lanterna, porque estava tudo escuro e eles estavam com as lanternas. E ele olhou pela a luz da lanterna enquanto ele estava falando com a galera e dava para ver aquela fumaça que sai da boca, que é a sua respiração. E ele falou, gente, a gente tá em junho, é verão. Não tinha que estar tão frio assim para eu estar sentindo, para eu estar vendo Soltando fumaça. a minha respiração. Não demorou muito, ele sentiu que algo queria se anexar a ele. Ele começou a pensar em todas as histórias de investigadores que ficaram loucos e violentos durante essas sessões. Ele lembra de dizer para o grupo que eles precisavam sair dali imediatamente. E eles correram de volta para cima. Depois disso, ele não lembra de mais nada. Eita, ele apagou? Ele apagou. Mana, o que o time dele presenciou e o que o vídeo mostra é que o Daryl estava no porão e ele parou, olhou para o nada, para a escuridão, e o time dele tenta falar com ele, né? Os outros 3 tentam falar com ele e ele simplesmente não responde. Ele tá catatônico, assim, olhando para o nada, olhando para a escuridão. E o vídeo continuou por um bom tempo. E depois ele dá cerca de 6 passos para frente e grita: sai de cima de mim agora! E enquanto ele gritava, no vídeo dá para ver uma massa preta que saiu de perto dele e entrou para a parede. Provavelmente a mesma massa preta que estava andando por aí, a massa escura. Ele foi até a base do acampamento, onde eles tinham os suplementos, né, os suprimentos. E enquanto ele se recuperava, a Patty chegou. A Patty, gente, ela era uma outra caseira que cuidava da propriedade. Ele estava se recuperando, ela entrou. Oi, gente, tá tudo bem aí? Como é que vocês estão? Tal. E daí ela falou, né, da história do local. E ela falou que ela gostava muito de cuidar daquele lugar. Que ela sempre tinha cuidado daquele lugar. E quando o Eric comprou, ela continuou como cuidadora. Ele meio que adotou ela, assim. Ela falou que era um lugar muito tranquilo antes. Mas que quando o Eric assumiu, tudo mudou. E ela falou que no dia da mudança do Eric, como eu falei, lembra que eu falei que na catedral tinha umas estátuas? Sim. Que eram da coleção pessoal do Eric. O Eric gostava eram estátuas, ele gostava de estátuas de madeira. E essas estátuas, elas eram feitas à mão. E elas eram todas de figuras satânicas. Porque ele era da igreja de Satã. Agora tudo faz sentido. O Eric, gente, ele é uma figura... Eu já vou falar isso agora, eu ia falar um pouquinho mais pra frente, mas eu já vou falar agora. O Daryl conversou com o Eric e ele tem um total respeito pelo Eric. O Eric ele investiu muito dinheiro na conservação dessa casa e eles conversaram sobre o que eles acreditam, o Daryl sendo cristão e o... Cristão, assim, uma pessoa de fé. E o
o Eric sendo satanista, ou seja, um ateu que acha maravilhoso ter todas essas coisas trevosas, colecionar essas coisas trevosas, Tá. porque ele acha que a figura de Satanás é muito mais interessante, né, do que a figura do espírito rebelde, é muito mais interessante do que a figura de Jesus ou de Deus. E eles conversaram, e o Daryl respeita muito o Eric, apesar da diferença de fé. Mas o Eric, ele fala que existe alguma coisa na casa. É como se a casa, ela sugasse a energia de quem visita ela. Então, explica muito o interesse dele na casa também, né? Enquanto praticante de ocultismo, faz muito sentido. Exato. Porque exato. ainda mais é que tem várias linhas de satanismo, né? A gente até, pra quem quiser, dá pra ouvir o nosso episódio com a Tupá, maravilhosa. Maravilhosa. É antigo. Velho Testamento, não é? Mas é só nós duas. Gravamos só nós duas com ela. Sim. Ela explica um pouco, mas se ele for da mesma linha do Aleister Crowley, tinha muita experimentação com a abertura de portais para o outro mundo, né? Que inclusive, eu ainda vou fazer essa história, tá na minha lista. Falam que foi um desses portais que deu origem ao monstro do Lago Ness, né? Existe essa lore. Oi? Tem toda uma história envolvendo Aleister Crowley. Pois faça esse episódio. Vou fazer. Eu comprei a biografia dele. É que eu preciso ler. Tem toda uma lore envolvendo a abertura de um portal, que é inclusive para quem gosta de Neil Gaiman, quem leu Sandman ou assistiu a série, é a história com que começa a primeira temporada, basicamente, né? Que é um grupo de satanistas tentando refazer a experiência do Aleister Crowley e reabrir o mesmo portal. O intuito deles é capturar o diabo, só que quem vem é o sonho. Por algum motivo, quem vem é o sonho. Sandman começa assim. Porque falam que tem um feitiço que você consegue fazer, que tá em alguns grimórios, tal, que o Aleister Crowley tentou fazer, que deu origem ao monstro do Lago Ness e tal. Que quando você faz, você consegue prender um demônio, e esse demônio te dá o que você quiser pra ser solto. E aí você faz uma chantagem com ele pra você ter poderes, dinheiro e tal. Eu quero. Vamos fazer? Eu não. Eu tô interessada. Nunca acaba bem. Nunca acaba bem pros envolvidos. Mas, Renata, esse mundo vai acabar bem, Renata? O Trump é presidente. Assim, por enquanto eu sou contra, mas eu tô sempre propensa a ser corrompida. Então a gente vai conversando. Gente, eu tô pronta pra ser corrompida. Eu já falei, quem quiser minha alma, eu tô vendendo, não faço nada com ela, tá aqui praticamente sem uso. Então, assim, pra fechar o meu raciocínio, se ele seguir essa linha do satanismo e ele tem dinheiro, faria muito sentido ele procurar uma casa que tenha essa energia, porque facilitaria muito esse tipo de prática espiritual, sabe? Sim, então, o que ele fala, o Eric fala, é que ele não acredita no paranormal, ele acredita em física quântica e ele acredita que existe duas realidades que possam ocupar ao mesmo tempo. Basicamente, ele acredita em algo do gênero, mas ele não acredita no paranormal. Ele abre, hoje em dia a casa está muito bem reformada, está bem cuidada, mas ele abre a casa para algumas pessoas, não para muitas. É bem exclusivo, virou bem exclusivo o negócio, mas ele abre para alguns investigadores por algumas horas. Mas ele fala, não acredito no paranormal, mas ele também fala assim, que tipo, olha, vou te dar a real, não pega nada da casa. Porque toda vez que eu abro a casa, tem alguém que rouba alguma coisa da casa e depois me liga no dia seguinte falando, pelo amor de Deus, me deixa devolver. E eu falo, não, relaxa, não pode ficar, não tem problema. Ele, não, eu aposto que ele já fala de devolver. propósito. Não, fica aí então, não quis pegar? E daí a pessoa fala, não, eu preciso devolver, pelo amor de Deus, pega de volta. Então ele fala, olha, pelo sim ou pelo não, não pega nada da casa. Pro seu próprio bem. Pro seu próprio bem, né? Depois do que o Daryl passou com o transe, que ele entrou sentindo alguma coisa tentar se anexar nele e aquela massa escura saindo de perto dele no vídeo, eles resolveram ir para a capela. E antes de continuar a investigação, a Stephanie falou, eu acho que a gente devia fazer uma oração. E o Daryl conta que ele até virou o olho, porque ele não era religioso, ele acreditava, mas ele não era religioso, e ele, tipo, nossa, faz
desde a infância que eu não oro, né? Então, beleza, bora. É o que E aconteceu daí, com você, meu parceiro, né? Nessas mano, horas. nessa hora você reza, filho. Olha o que te aconteceu, uma entidade, uma massa escura entrou, saiu de perto de você, depois, sabe? Nessa hora eu tô aberta a qualquer sugestão. Se quiser rezar em latim, só me fala que eu tenho que Eu repetir. rezo, eu oro, eu faço uns encantamentos, eu falo uns mantras, eu fico igual a Anitta. Todas as religiões eu acredito nessa hora. Ele conta que enquanto eles estavam orando num círculo de oração, ele começou a visualizar ele machucando os outros membros do grupo. E ele falou que era uma coisa tão horrível que ele não ousava falar em voz alta. Mas ele se imaginou causando danos, machucados terríveis aos outros membros do grupo. E que quando a oração terminou, acho que foi o Greg ou o Keith olhou para ele e falou: Você também? Então eles começaram a conversar, eles entenderam que aquilo foi meio que uma To- geral. Enquanto Todo eles mundo. oravam, todo mundo começou a imaginar machucando os outros membros do grupo. E eles entraram num acordo de a gente vai continuar a investigação, mas se um de nós começar a agir de forma violenta, a gente precisa, como um grupo, sair daqui, arrastar a pessoa para fora desse lugar, porque claramente essa casa está mexendo com a gente, com a nossa psique. Eles resolveram então ir para a capela e eles colocaram uns hinos, porque um deles falou: gente, vamos colocar uns hinos porque estamos numa capela, então vamos colocar uma música, né, bem, uma música cristã, uma coisa bem good vibes, assim. E eles sentaram e colocaram os hinos e ficaram ouvindo e esperaram. E eles começaram a aparecer, eles começaram a ver uns aos outros e começou a parecer que eles estavam completamente drenados de energia. E a essa hora, a gente já tinha passado da meia-noite, então eles provavelmente estavam drenados de energia. O Daryl e o Keith tinham dirigido mais de 7 horas para chegar em Ohio. Ah, não, e fora tudo que eles já experimentaram até agora, né? É impossível você não sair Não estar drenado. drenado naquela É, casa horrorosa, eu inclusive, com jogo cheia de mofo ainda, né? Eu jogo com meu irmão um jogo que chama Phasmophobia, que ele é tipo um simulador de caça-fantasma, né? É por isso que eu meio que sei todos os equipamentos, porque é o simulador mesmo. Então tem Spirit Box, tem Ghost Book, tem o DOTS, o MF e tal. E tem esse negócio da fumaça, quando você tá no cômodo da entidade, e tem um negócio que quanto mais tempo você tá na presença da entidade, mais drena a sua sanidade. E eu acho que acho que foi isso que aconteceu com eles, porque eles começaram a ficar cada vez mais erráticos e cada vez mais cansados. E daí eles começaram, estavam, né, ali ouvindo os hinos, esperando. E ele narra uma experiência que foi tipo como se eles tivessem se transportado para uma outra época em que aquele salão estava cheio de gente, porque eles conseguiam sentir, sabe quando você sente as pessoas passando ao seu redor? Sim. Eles conseguiam sentir e eles estavam ouvindo aquela música e as pessoas se mexendo ao redor deles, era como se eles tinham se transportado, eles entraram num transe. E nisso a Stephanie caiu, tipo, deitada, como se ela estivesse dormindo, porque ela estava exausta, e o Keith fez o mesmo. E daí o Daryl se apavorou, porque ele achou que eles estavam passando mal, e pegou o aparelho de som e pausou a música. E daí, quando ele pausou a música, ficou tudo em silêncio, eles começaram a voltar ao normal. Quando eles olharam no relógio, minha amiga Tiaga, já era 2 da manhã. Meu Deus! E daí o Daryl falou: não é possível, porque a gente estava lá fora falando com a Patty, agora falando do Eric, de como ele é satanista, e daí a gente entrou aqui não faz nem meia hora, como é que já é 2 da manhã? E daí eles olharam nos celulares e olharam nos outros relógios e era 2 da manhã. E no vídeo, eles puderam comprovar que o vídeo, eles sentam em grupo ouvindo os hinos e passa o tempo. Era como se eles não vissem o passar do tempo. Para eles tinha passado meia hora, mas tinha passado 2, na verdade.
E o vídeo também mostra uma massa escura atrás do Daryl. A mesma massa escura que estava Eita. seguindo ele desde que ele chegou nessa caralho dessa casa. Nossa, o que será que era, né? Que parece uma parada bem forte, né? Então, se a gente for acreditar no Ed e na Lorraine Warren, o que a gente nunca quer, mas se a gente for acreditar, no caso dos Smurl, por exemplo, eles falam que a massa preta era a entidade demoníaca. Porque todo a atividade poltergeist, atividade diferente, era outros 3 espíritos, mas a massa preta era demoníaca. E segundo os Warren, um demônio ele é diferente de um espírito. Um espírito ele é uma entidade de alguém que já caminhou pela Terra como humano. E o demônio, o demônio, ele nunca caminhou pela Terra em forma humana. É porque ele é uma outra coisa. Ele é uma entidade demoníaca. Bem, eles saíram da casa para tomar um ar, porque, né, necessário. Não querendo retornar. Os 3 estavam querendo, eles estavam com aquela cara de, gente, vamos cancelar esse rolê porque pesou? E o Daryl, como eu falei, ele era muito orgulhoso e pretensioso nessa época. E ele tinha ouvido do George que muitos investigadores paranormais não ficavam na casa a noite inteira até o raiar do dia. Eu entendo perfeitamente, eu também não ficaria. Perfeitamente, essa casa do inferno, pelo amor de Deus. E daí ninguém queria voltar para casa, para dentro da casa. Mas como eu falei, o Daryl, muito orgulhoso e pretensioso, ele quis retornar. E ele narra no livro que ele estava caminhando em direção à porta, assim, pensando, gente, pelo amor de Deus, alguém me para, alguém me faz voltar, que eu não quero voltar para dentro dessa casa. Alguém arrega, né? Alguém arrega, porque eu tô sendo valente. Então, e eu vou colocar fotos do Daryl, gente, ele é total Jim Bro, sabe? Tipo, musculoso, marombadinho, barba, ele é bem marombadinho, parrudo, assim, bem, sabe? Eles voltaram para dentro da casa, todo mundo acabou seguindo o Daryl, e eles foram pro sótão, onde eles fizeram uma sessão com a Ghost Box, que eu falei que é praticamente um rádio que capta rádio AM, FM e tudo mais, mas ele também capta a frequência de onda e ele meio que traduz com palavras que ele já tá gravado na box, ele traduz o que as ondas estão falando, né? Não é um aparelho que o Daryl gosta muito. Ele até virou o olho quando sugeriram, né? Mas ele falou: beleza, vamos usar e vamos retornar e vamos ficar aqui até de manhã. Eles foram então para o sótão, começaram a sessão e não demorou muito. Eles começaram a captar algumas coisas, algumas palavras. Eles ouviram: Casa de Wills, Casa de Wills. E eles perguntaram, então, em que cidade estamos? E alguém falou na box, né? A caixa respondeu, Cleveland, Ohio. Meu Deus! O Daryl perguntou, você é o Sr. Wills? Porque eles estavam no sótão e como eu falei, lembra que eu falei que o apartamento de cima era onde o Wills morava? Onde ele morava. E ele falou, você é o Sr. Wills? E a caixa não respondeu. E ele pergunta, você conhece o Sr. Wills? E a caixa responde, sim. O Sr. Wills está aqui? Sim. Podemos falar com ele? Não! Tipo, muito assim, não! E a essa altura já estava quase amanhecendo. Então eles já estavam cansados, exaustos, e eles estavam se preparando já para deixar o local. Só que antes de sair, eles pensaram em parar no bar. E o Daryl fez aquela piadinha. O que é que um cara tem que fazer para conseguir um drink aqui? E uma voz feminina veio na box. Vai se fuder. E ele brincando, meio que brincando, falou, vai você. E a voz falou, sai daqui agora. E ele perguntou, por que você está sendo tão mal educada?
E ela, sai daqui agora, filho da puta. E ele falou que todo mundo morreu de medo, porque como eu falei, a box, ela pode pegar ondas de rádio, AM, FM, então ela não é confiável. Mas quando você fala e ela responde numa conversa, é muito difícil não acreditar que aquilo seja real. E daí ele pegou e falou assim: eu vou conseguir alguma resposta hoje. Eu quero perguntar, quero fazer perguntas. E ele perguntou se tinha sido ela ou se tinha sido o chefe dela, né, o Alfa, a entidade Alfa, que tinha falado com eles quando eles estavam subindo para o apartamento. Porque quando eles foram do estacionamento, entraram de volta e subiram para o apartamento, eles tinham ouvido uma voz falar: acredite. Sabe, eles tinham ouvido passos e vozes a noite inteira, na verdade, né? E o Daryl pergunta: foi você que falou com a gente? Ou foi o seu chefe? Foi a entidade Alfa? E a voz responde: sim. E a voz continua: entrando. E todos eles viram imediatamente para a porta para ver se alguma coisa ia acontecer, se alguma entidade ia entrar naquela casa, naquele apartamento. E nada aconteceu. Então o Daryl pegou a lanterna e foi ver o que estava acontecendo, se tinha alguém ali. E ele diz que ele ouviu passos, ele ouviu o chão rangendo. Ele ficou tão assustado que ele até largou a lanterna e quando ele foi pegar, ele viu alguém, ele sentiu e ouviu alguém correndo na outra direção. E quando ele voltou para dentro do apartamento, os outros confirmaram que eles também ouviram alguém correndo. E daí, nessa hora, né, já estava quase amanhecendo. Como eu falei, eles falaram: gente, acho que agora a gente já tem o que a gente precisa, vamos sair desse lugar imediatamente. E foi isso que eles fizeram. O Greg e a Stephanie, durante a noite, durante a investigação, eles confidenciaram uma coisa pro Daryl, que era que quando eles tinham visitado a casa previamente, eles estavam num quarto em que tinha vários espelhos. E aparentemente, quando você coloca um espelho contra o outro, você vê certas coisas que você não veria de outra forma. Eu não sei se está relacionado, eu posso estar falando uma grande besteira, mas não é parte do ritual de luto do judaísmo você tampar todos os espelhos, não tem uma explicação paranormal parecida? Então, tinha umas coisas assim também no Brasil, não tinha antigamente? De tampar os espelhos. Eu sei que no judaísmo tinha, você tinha que tampar. Ou era só quando chovia? Ah, não, eu não sei. Mas eu sei que... eu já ouvi isso também, de tampar os espelhos. E falam que Então, tem desculpa. alguma coisa tem alguma explicação espiritual, assim, de você tampar os espelhos. O que o Greg e a Stephanie confidenciaram pro Daryl é que o Greg, ele hoje em dia não se olha mais no espelho. Eita! E o Daryl até brincou: ai, tá bom, você sai de casa sem se olhar no espelho, que nem um doido, descabelado. E ele: sim, eu não me olho no espelho. Eu não tô brincando, eu não me olho no espelho. Mas por quê? Porque durante a investigação nessa casa, em uma sala em que tinha muitos espelhos, num quarto em que tinha muitos espelhos, ele se olhou no espelho e ele viu o reflexo dele sorrir. E ele viu o reflexo dele sorrir com dentes afiados, como se fosse uma entidade maligna. E hoje em dia ele não se olha mais no espelho. O que quer que ele tenha visto traumatizou ele para a vida, né? Para a vida. Essas foram as principais, não todas, mas as principais experiências que eles tiveram naquela noite. Eles conseguiram ficar na casa até o sol raiar, o que era a que preço, né? A que preço, mas era o que o Daryl queria ter conseguido. E depois disso, como eu falei, gente, o Daryl era um trabalhador, ele tinha que trabalhar na segunda-feira. Nós estamos no domingo de manhã, faz 24 horas que esse homem está acordado. E ele ainda tem que dirigir agora até o sul. 7 horas. 7 horas até o sul da Filadélfia. Ele e o Keith, eles tinham combinado de que um ia dirigir até a metade do caminho e o outro ia dirigir a outra metade.
Quando ele entrou no carro, ele estava tão exausto que simplesmente capotou. E o Daryl ficou lutando contra o sono até chegar no meio do caminho. Só que antes de chegar no meio do caminho, ele dormiu no volante. Que perigo. E ele só acordou quando ele saiu da pista e aquela parte do asfalto texturizado começou a tremer o carro. E daí os dois acordaram. Que perigo, né? E daí o Keith foi falando com ele até chegar no meio do caminho e eles trocarem. E enquanto eles conversavam, eles meio que começaram... Você tá sentindo alguma coisa? O que o Daryl relata e que o Keith também relatou era que como tivesse alguém no banco de trás. E o Daryl descreve isso no livro como, imagina, sabe quando você tá com seu filho no banco de trás e você tá dirigindo, você olha pelo retrovisor e ele te olha pelo retrovisor, e daí vocês meio que verificam que o outro tá bem e continua dirigindo? Ele falou que era como se alguém estivesse olhando para ele pelo retrovisor. Nossa. E o Keith relatou a mesma coisa, era a mesma sensação. O Daryl chegou em casa no domingo e foi dormir. E ele deitou no sofá, a esposa dele e o filho mais novo tinham ido para casa dos pais dela, uma coisa assim. E daí ele deitou no sofá e dormiu. Ele só dormiu 2 horas. Quando ele acordou, ele falou, ai, nossa, tô renovado, maravilhoso, é um belo dia de verão. Eu vou aproveitar que a esposa não tá aqui, né? Vou limpar as calhas. Que é a coisa mais pai que tem, né? Então, pai de família, ela provavelmente já tinha enchido o saco dele para ele fazer isso umas 3 vezes. Ele falou, ai, vou limpar as calhas. Porque aí, quando ela voltar, ela não vai reclamar que eu abandonei ela aqui sozinha com as crianças para ir caçar fantasma. E daí ele até fala, sim, gente, a pessoa que dormiu 2 horas ia subir numa escada no telhado e limpar as calhas. E lá ele foi. E daí o filho mais velho, adolescente, saiu do quarto e falou assim, oi pai, você quer ajuda? Ele falou, eu quero, você segura a escada para mim? E daí ele relata que ele subiu na escada, subiu no telhado, foi limpar as calhas e quando ele olhou para baixo, o filho não estava mais segurando a escada. E ele ficou puto com o filho dele. Daí ele foi, desceu a escada e foi até o quarto do filho dele e falou, pô, por que você não tá segurando a escada? Por que você saiu de lá e não tá mais me ajudando? E o filho olhou para ele como se ele tivesse 2 cabeças. Ele falou, como assim? Você falou que você não precisava mais de ajuda? E daí o Daryl olhou no relógio e 2 horas tinham se passado. Tinha alguma coisa dentro desse homem. Ele de novo perdeu a noção completa do tempo e ele chegou a falar para o filho dele, não preciso mais de sua ajuda, pode ir. E ele não lembrava que ele tinha feito isso. Porque não foi ele que falou. Foi o que quer que tivesse dentro dele querendo derrubar ele da escada. Exato. E daí ele falou que enquanto ele foi limpar as coisas, né, porque já tinha passado 2 horas, ele falou, bom, vou limpar as coisas aqui, vou colocar a escada de volta na garagem. Ele viu que na garagem estava cheio de mosca. Cheio de mosca. Ele falou, gente, parecia um filme da década de 70. Um filme de terror. Cheio de mosca. Daí ele limpou, ele e o filho dele pegaram um spray, limparam, tal. A esposa chegou, ele fingiu que nada tinha acontecido, tentou disfarçar. Falou, não, querida, eu não trouxe uma entidade junto comigo de Ohio, pode ficar tranquila. Eu continuo sendo seu marido maravilhoso que te ama. O medo do marido, né, o medo que a gente tem da esposa. É maior que identidade de Ohio. O medo que o marido tem de uma esposa, gente, não tá no... E daí ele falou, não, nada aconteceu, tá maravilhoso. Só que nas próximas 6 semanas, Renata, ele relatou perder noção do tempo, moscas dentro da casa dele, vultos, e ele lembrou que a Stephanie tinha dado sage para eles. E falou, gente, quando vocês saírem dessa casa, se limpa com sage. E ele, como ele não era religioso... Ele não passou. Ele não sabia e não acreditou. Falou, não preciso disso. E daí ele lembrou que ele tinha na mochila dele. E daí ele pegou a sálvia, né? É sálvia o nome? É, sálvia ou sage.
É. Ele pegou a salva e falou: gente, eu vou passar isso na minha casa. E pediu informação para os amigos, investigadores dele, para gente, como é que eu faço isso? Daí ele passou do jeito que tinham instruído ele na casa inteira, fez tudo direitinho. E ele falou: bom, agora tá tudo bem. Mas ele começou a notar que o filho mais novo dele começou a meio que. Sabe quando você olha pro nada? Space Ele, out, assim. e ele Começou. falou que às vezes o filho dele estava olhando pro Kindle, sabe? Mexendo no Kindle, assim, tipo, relaxando no sofá. E daí ele do nada olhava para fora, assim, olhava para cima, sabe? Eita. Alguma coisa captava a atenção do filho. E daí esse homem ficou né? Pai de família, ele falou: "Não, você não vai mexer com a minha, Cadê a você não criança? vai mexer com a minha família, com meus filhos". E ele começou a tentar de todas as formas a se livrar. Ele entrou numa depressão profunda. Ele parou de comer, ele não queria mais ir trabalhar, ele tinha problema para dormir, ele ficava a noite inteira pensando em como que ele ia salvar a família dele, até que ele começou a orar, que era uma coisa que ele não tinha o hábito de fazer. E ele fala hoje que a casa de Wills é uma casa que ensinou muito a ele, mas principalmente a temer a Deus. Porque ele começou a orar e foi quando ele começou a orar que a coisa começou a melhorar na casa dele. E qualquer coisa que tenha seguido ele até a Pensilvânia não estava mais com ele. Mas ele falou que foi um longo caminho, foram 6 semanas. Nossa. Algo realmente seguiu ele. Ele define a casa como uma slow burn, porque foi o que você me falou no início do episódio, de, tipo, poxa, não era uma casa super good vibes, né, um cara super maravilhoso, um businessman super legal, bom para a comunidade, por que que era uma casa ruim? Muita gente especula que porque o arquiteto era maçom, tinha alguma coisa de ritual, mas isso é preconceito com maçônico, gente. Eu acho que, Maçom. pra mim, faria mais sentido por ele estar ligado aos templários do que aos maçons. Pois é. Porque os templários são muito mais misteriosos, não são? Nesses ritual Então, doido. mas assim, a maçonaria sofre muito preconceito até hoje, né? Porque a Igreja Católica fez uma propaganda maravilhosa em demonizar a maçonaria completamente, como se eles fossem satânicos, como se fosse uma seita que faz rituais terríveis, maldosos, malignos. Não é nada disso. Todo maçom que eu conheço, inclusive, é um bando de chato, é um bando de pessoa comum que não faz nada, que faz churrasco no domingo e fica tranquila. A pessoa mais tranquila do mundo é o maçom. Mas, enfim, tem muita coisa relacionada ao arquiteto, muito rumor relacionado ao arquiteto, mas depois foi um hospital de imigrantes, depois foi uma escola judia, numa época em que talvez havia muito antissemitismo, e depois foi uma funerária, onde muitas pessoas foram cremadas. E também, se você pensar no contexto do movimento dos direitos civis, são pessoas que estão lutando pela ascendência econômica e social de pessoas negras. Por que que elas estão lutando por isso? Porque foram escravizadas e oprimidas, excluídas e segregadas por anos, por décadas. A escravidão nos Estados Unidos durou, o quê? 400 anos? Então, é um trauma social muito grande. Então, mesmo que ali seja um farol cívico, né, como aquele site definiu, os direitos civis, a luta por direitos civis vem de um trauma. Sim, Vem claro. de um trauma de escravidão, de segregação, de exclusão racial. Então, existe muito trauma ali. Existe muita dor, né? Existe muita dor. E daí você tem toda a depredação, e como eu falei, o Daryl especula que talvez o fato de muitas dessas pessoas serem cristãs, muitos espíritos serem de pessoas cristãs, e o Eric começar a trazer estátuas satanistas para a capela, possa ter sido levado como uma afronta, uma provocação. Então pode ter ativado. E slow burn, que ele chama, é aquele lugar em que a atividade praticamente não existe. Ela começa a existir um pouquinho, e daí durante décadas, séculos, a coisa vai se escalando
por esse tipo de provocação, esse tipo de mudança, esse tipo de novo trauma sendo instalado, e porque o lugar começa a sugar a energia de quem visita. Então, é um lugar que a casa em si é como se ela fosse a entidade. A casa é a entidade. A casa suga a energia, ela se alimenta da energia das pessoas e ela queima devagar, não é uma coisa estrondosa, é uma coisa que foi construída aos poucos, em cima de muito trauma, muita energia negativa. Mas por causa dessa investigação, o Daryl começou a se interessar, porque ele falou, gente, eu preciso pagar minhas contas, eu não posso. Depois dessa investigação e de tudo que aconteceu, ele ficou 6 meses sem fazer mais nada. Eu entendo. Porque ele falou, eu preciso me recuperar mentalmente, espiritualmente. Ele começou a orar diariamente, às vezes 2 vezes ao dia, para se recuperar realmente do que ele tinha passado. E daí ele estava feliz e blá, 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 mas ele falou, olha, eu queria fazer alguma coisa que não trouxesse entidades de volta para minha casa, né? Eu queria fazer um tipo de investigação paranormal em que eu não precisasse gastar muito dinheiro, me deslocar da minha casa, sair do contato da minha família e depois correr o risco de trazer uma entidade macabra para dentro da minha casa de novo. E daí ele começou a conversar com os amigos e eles começaram a falar de streaming e de podcast e de conteúdo. Infelizmente, ele perdeu o filho dele. O filho mais velho dele morreu. Caramba! Ele não especifica no livro o que aconteceu, ele só conta como ele recebeu a notícia, a polícia parando na casa dele, indo até ele falando, é aqui que o Nicola mora. Ele foi declarado morto hoje no hospital e tal. E esse trauma também foi muito grande para ele, para se recuperar desse trauma. Ele começou a fazer algum tipo de trabalho que fosse criativo, que fosse legal para ele se interessar de novo pela vida. E ele começou a fazer streaming. E depois ele, veio o podcast, ele foi host do podcast por 1 ano, aquele host American Ghost Hunters Show. E depois veio a proposta de trabalhar no show Ghost Hunters. E ele tinha levado o streaming dele para um site, uma network que era a Paranormal Warehouse. E ele mais tarde comprou a Paranormal Warehouse e hoje em dia eles são uma produtora que fazem todo tipo de conteúdo paranormal. O Eric, o dono da casa de Wills, hoje em dia, ele, como eu falei, ele gastou muito dinheiro renovando a casa. Ele se encontrou com o Daryl, conversaram sobre as crenças. O Daryl respeita muito ele, fala que ele não é uma pessoa ruim. Só que a vizinhança, como eu falei, culpa qualquer coisa que aconteça de ruim na vizinhança, no Eric e na casa de Wills e no satanista da vizinhança. Teve uma vez, inclusive, que o Eric foi atacado. Eita! Ele morava já na casa e homens armados entraram na casa procurando o Eric e a esposa dele. E como ele tinha temido esse dia, ele tinha construído um quarto do pânico na casa. Ai, que bom. E ele se escondeu com a esposa no quarto do pânico. E quando eles não encontraram o Eric e a esposa, eles tacaram fogo na casa. Mana, as estátuas do Eric pegaram fogo. As estátuas de Beelzebub e o caralho a 4 pegaram fogo. E a casa ficou intacta. A ajuda chegou antes do fogo se espalhar, mas todas as estátuas pegaram fogo. Meu Deus! Não é louco isso? É muito louco isso. Depois desse ataque, eles meio que coordenaram encontros do Eric com a comunidade, com líderes da comunidade, para conversar e se entender, e nenhum outro ataque aconteceu. E hoje a casa de Wills ainda está aberta, ainda está em pé. É uma casa lindíssima. Eu vou te mandar o site agora com as fotos, com algumas fotos, para você dar uma olhada. Vou colocar essas fotos. Vou mandar essas fotos para os nossos apoiadores. Vou mandar aqui no site, no Zencastr. Nossa, é mesmo? Como eu falei, ainda tem tour, que eles ainda fazem tours pela casa e alguns investigadores paranormais ainda têm acesso à casa
por um tempo limitado, porque o Eric não deixa as pessoas passarem a noite lá. E essa é a história da casa de Wills e do Daryl Morrison. Nossa, eu amei. Eu não sei se já foi feito um filme, mas se não foi, deveria, porque é muita história de cinema, né? Ou de série, sei lá. Mana, e eu contei, assim, o principal. Nossa. O que ele passou naquela casa naquela noite foi muito ruim. Eu imagino, a ponto de ter voltado com ele, Voltou com ele. Nossa, eu adorei. Vou precisar ver Bob's Burger pra não ter pesadelo? Vou, mas eu adorei mesmo assim. Vamos. E hoje o Daryl fala que a casa, por pior que tenha sido, ela mudou a vida dele. Foi essa investigação que fez ele um homem de fé, foi essa investigação que fez ele pensar em outras formas de lidar com o paranormal, tudo veio depois dessa investigação. Então ele fala que ele é até injusto com a casa quando ele disse que, antigamente, quando ele disse que a casa era um lugar maligno, que era um lugar horrível. Ele inclusive revisitou a casa. Meu Deus, eu não iria não. Ele revisitou a casa depois e ele fala que ele foi injusto, que a casa, na verdade, é um lugar... transformador. É um lugar especial. Ele é transformador e é um lugar especial. E é isso, gente. Conta pra gente se vocês gostaram desse episódio. Se vocês já foram, a gente tem alguns ouvintes que moram nos Estados Unidos, então se você já visitou, se você vai passeio. Falar, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês sejam bons. E busquem conhecimento. Errado é bra. Shalom. Se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!